Conexão CNN. Conexão CNN de hoje, conversa com a Thaís Arbex. Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia, Leandro. E bom dia a todos. Como vai, Yuripita? Bom dia. Tudo bom, Nonato? Bom dia para você, Thaís, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes. Leandro está lá no Rio de Janeiro. Leandro Rezende, bom dia. Oi, Nonato. Bom dia para você, bom dia para Larissa, meus colegas, todos os nossos ouvintes também. Começar contigo, Yuri. Hoje a gente tem a informação do Plano Pazuello. Ontem, entrevista exclusiva à CNN. O ministro da Saúde falou do início da vacinação e até da possibilidade de se começar ainda em dezembro ou janeiro, numa antecipação daquilo que vinha sendo um discurso comum, que seria o início da vacinação no mês de março. Qual é o seu destaque em torno dessa entrevista, dessa conversa, e também como é que isso tem repercutido nos estados, ô Yuri? Pois é, Nonato, a leitura que os governadores acabaram fazendo, num misto de ceticismo daqueles mais críticos ao governo, mas também de um gesto ali de boa vontade, de considerar positivo isso, no fundo, o resultado é que os governadores gostaram que a pressão deles fez resultado, seja pelo movimento do governador de São Paulo, João Dória, que fez o governo se mexer, se incomodou com aquele anúncio do início da vacinação em janeiro. Seria um vexame para o governo federal um estado começar a vacinar antes do governo federal conseguir colocar na rua o seu plano de imunização, porque é responsabilidade do governo federal. A cobrança que outros governadores fizeram, mesmo aqueles alinhados a Dória ou aqueles que não são tão alinhados ao governador de São Paulo, que cobraram que o Ministério da Saúde botasse o seu plano na rua. Então, o fato dele ser antecipado e o ministro ter admitido ao nosso âncora Kenzo Matida que considera a compra de qualquer vacina autorizada pela Anvisa, inclusive a Coronavac, isso foi lido como uma vitória dessa pressão dos governadores, e agora cabe ao governo federal fazer o papel que sempre lhe cumpriu, que é coordenar as ações de um plano nacional de vacinação contra a Covid-19, Nonato. Pois é, e por outro lado, né, o Thaís Arbex, a gente tem os governadores tentando achar maneiras, modos de vacinar o mais rápido possível, ainda que seja por aprovação de outras agências, né? Pois é, Nonato. O governador do Piauí, que coordena não só o Fórum de Governadores, mas também o Consórcio do Nordeste, ele me disse ontem à noite que nesta quinta-feira ele vai pedir à Anvisa a validação da vacina da Pfizer, com base na aprovação já por essas agências internacionais. A avaliação é que eles têm que correr, porque mesmo com essa apresentação do plano ontem pelo ministro da Saúde, não se fixou datas, não se fixou regras, nem como isso será feito. Houve uma apresentação, mas ainda está muito vago, Nonato. Falta precisão, é isso? É isso, falta precisão, falta o governo detalhar como isso vai acontecer, quais vacinas serão usadas, em quanto tempo as vacinas estarão aprovadas. Ô Leandro, você apurou também uma informação em torno dos pesquisadores e cientistas que prestam auxílio ao Ministério da Saúde no que diz respeito ao preparo, né, dessa vacinação que o país precisará ter. O que é que se destaca aqui para o nosso ouvinte? O que é que você acompanhou com esses cientistas, enfim, com esse grupo que auxilia o Ministério, hein? Olha, Nonato, foi divulgada ontem à noite, já por volta ali de 9 horas da noite, uma carta ali de pesquisadores. Aí são pesquisadores de várias instituições. Tem gente da USP, da Fiocruz, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, também dos municipais, Universidade Federal do Espírito Santo, Conselho Nacional de Medicina, Conselho Nacional de Farmácia, enfim, muitas instituições relevantes do Brasil que desde o final do mês de novembro ajudam o Ministério da Saúde na montagem desse plano complexo de vacinação contra o coronavírus. Nesse comunicado que eles divulgaram ontem à noite, eu tive acesso, eles manifestam ali alguns pontos que são relevantes. São 2 páginas de comunicado, mas dá para ter uma noção ali de como que foi a reação da comunidade científica no que diz respeito às pessoas que estão ajudando justamente o Ministério da Saúde na sua tomada de decisão. Em primeiro lugar, eles reforçam ali diversas vezes que estão preocupados com os
planos divulgados pelo ministro Eduardo Pazuello. Nesse comunicado, o grupo pede para que seja comprada a Coronavac do Instituto Butantan e também pede para que o Ministério da Saúde abra negociação com outras vacinas que estão aí em fase final de estudos de testes. Eles reforçam e destacam que a maior preocupação deles é o fato do ministro Eduardo Pazuello ter dito que a única alternativa apareceu, até o momento, a única alternativa à vacina da AstraZeneca, que está sendo produzida aqui pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, seja justamente a vacina da Pfizer, que é aquela, segundo esse grupo de pesquisadores e cientistas, que apresenta o maior desafio logístico para poder entrar na estratégia nacional de vacinação. Esse grupo também pede na nota que o governo federal mude a prioridade dos grupos que devem ser vacinados ali em primeiro lugar. Esse grupo, aliás, foi criado justamente para poder identificar em todo o Brasil quem tem mais risco de adoecer e de morrer pela Covid-19. A nota termina, Nonato, de um jeito muito ali enfático, dizendo que a vacinação segura é a tarefa do nosso tempo e que atrasar a campanha de vacinação significa perder vidas. E aí o grupo também reforça que as decisões tomadas devem ser baseadas em evidências alheias a eventuais cenários políticos de fundo. Esse é um alerta importante, são diversos alertas técnicos, mas a carta se encerra ali com um alerta de que deve prevalecer nesse momento a ciência e não a política. E aí isso também combina com o que foi medido pelo diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Renato Kfouri. Eu perguntei para ele, falei, olha só, não está muito difícil da gente conseguir começar a vacinar as pessoas em janeiro? Ele me disse, logisticamente, o Brasil não vai ter problema com isso. Vacinar, a gente sabe, o problema da vacina da Covid-19 é muito mais político do que logístico. Então, problema político é o que está atrapalhando na visão desses diversos especialistas, Nonato. Pois é, e tem pressão para todo lado aí, para todos os gostos, seja da comunidade científica, seja da parte política com os governadores e, obviamente, a população também olhando aí e torcendo para que se chegue a um acordo e essa vacinação possa ser realizada da maneira mais rápida e, obviamente, assertiva possível. Teve um outro tema interessante ontem, Yuri Pita, que foi a entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na qual ele disse que o presidente Jair Bolsonaro, o governo do presidente pelo menos, está desesperado para colocar um aliado na presidência da Câmara dos Deputados. E, em cima disso, tivemos o lançamento da candidatura do Arthur Lira, algo que já vinha sendo desenhado, esquadrinhado aí há algum tempo, mas agora se confirma oficialmente, ele é um candidato à sucessão do Maia, Yuri. É isso, Nonato. Ontem o deputado Arthur Lira lançou a sua candidatura e, na verdade, o que a gente percebeu é que, literalmente, os dois lados botaram bloco na rua. Arthur Lira apresentou ali os partidos com que conta como aliados, num total de 8 partidos, e Rodrigo Maia, mais tarde, também saiu um manifesto com 6 partidos em defesa ali da escolha, da formação de um bloco para a escolha de um sucessor a Rodrigo Maia. A questão é que, de fato, Arthur Lira está com essa campanha já há algum tempo, informalmente. Ontem fez esse evento de lançamento oficial. Rodrigo Maia, não por acaso, convocou uma entrevista coletiva no mesmo horário que estava marcado esse lançamento. E a grande questão que a gente percebe é que, de fato, o grupo de Rodrigo Maia, existe um certo esgarçamento, um distanciamento, uma dispersão desse grupo, enquanto o grupo de Arthur Lira aparentemente está mais coeso. E não por acaso também ele pôde, inclusive, poder demonstrar que até alguns partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro, como o PSB, têm alguma inclinação a apoiá-lo. E ele espera, inclusive, conseguir atrair o próprio PT, que seria a maior bancada de oposição, ou pelo menos uma parte deles. A grande questão, por isso, é que Rodrigo Maia tenta colar a pecha de candidatura governista em Arthur Lira e pretende fazer com que o candidato do seu bloco seja o candidato do que ele está chamando de movimento Câmara Livre, um candidato que defenda a independência e que evite retrocessos em algumas agendas que são caras ao governo federal, como a flexibilização das políticas de armas, como uma certa leniência com a proteção ambiental, entre outros temas, Leonardo. Ô Thaís, e aí esse esgarçamento que o Yuri chama a atenção, a gente já pode apontar aí com republicanos, não?
Sim, Nonato, ontem o Republicanos do vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, já anunciou um rompimento com o Grupo de Maia. A gente tem que lembrar aqui que ele era um dos possíveis candidatos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, à sucessão, mas houve uma avaliação interna dentro do partido de que o Maia não escolheria Marcos Pereira. Então, ontem, depois de uma reunião da bancada, o partido tem 32 deputados, eles decidiram romper com o grupo do presidente da Câmara. A decisão de ontem é para que o Marcos Pereira tente uma candidatura solo numa espécie de terceira via entre Maia e Arthur Lira. Mas nos bastidores tem muita gente já dando como certo que o Republicanos deve sim migrar para o grupo de Arthur Lira. E aí esse grupo, que é o chamado grupo governista, deve ganhar mais força, deve ganhar mais fôlego, deve ganhar mais corpo nos próximos dias, Nonato. Pois é, só para a gente arrematar aqui a nossa conversa de hoje, Yuri, a gente tem o assunto dominante, é só esse a partir de agora, né? Prova disso é que a discussão de reforma tributária fica para o ano que vem, né? A comissão foi prorrogada e agora ocorre até 31 de março do ano que vem, ou seja, o olhar agora é só para a movimentação nas presidências de Câmara e Senado, é isso que a gente vai conferir, até ter uma definição, né, Yuri, pelo visto? Sem dúvida, Nonato. A consequência direta desse impasse que houve, seja porque ficou-se aquela expectativa em torno da decisão do Supremo se permitiria ou não reeleição dos atuais presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Vale lembrar que o Senado também tem uma situação completamente indefinida e que ainda precisa ser discutida pelos partidos. O que a gente percebe é isso, que a agenda econômica acabou ficando muito travada, não só pela pandemia, mas principalmente por essa disputa de poder, foi até mais nociva para a agenda de votação do Congresso do que as próprias eleições municipais, Renato. Pois é assunto para a gente continuar acompanhando e monitorando. Thaís, obrigado, até amanhã, hein? Até amanhã, Nonato. Bom dia a todos. Valeu, Yuri. Um abraço, bom dia a todos. Tchau, Leandro. Valeu, Nonato. Bom dia para todo mundo. Portanto, aqui o nosso Conexão CNN de hoje, destacando para você o nosso cenário político e também essa discussão envolvendo a vacinação.